Aqui é Felipe Lynch, seja muito bem-vindo a mais um vídeo que eu vou pedindo para que você curta, comente e compartilhe muito este conteúdo. Pessoal, vejam só que coisa curiosa. A presidenta do PT, dona Gleisi Hoffmann, resolveu participar de uma entrevista ao vivo na CNN. E quem entrevistou ela? A jornalista lacradora Daniela Lima, aquela mesma que vive atacando o presidente Bolsonaro. Pois é, a esquerda brigando com a esquerda. Eu tô dizendo isso porque Gleisi Hoffmann foi desmascarada, quadrada, gaguejou, se perdeu toda, e é claro que eu tô aqui para mostrar tudo isso e fazer uma análise bem completa para você. Vamos acompanhar primeiro o que dona Gleisi Hoffmann resolveu afirmar quando foi questionada pela jornalista da emissora em relação aos mais recentes escândalos de corrupção que atingem o PT. Olha só. Presidente, o ministro Ciro Nogueira, da Casa Civil, publicou 2 artigos em sequência. Primeiro no jornal o Globo, dizendo que o PT seria um meteoro para a economia, que teria o dia seguinte da vitória de Lula, da demolição desse tripé, que é a garantia da forma como a economia vem sendo conduzida no Brasil desde a saída de Dilma Rousseff. E depois um segundo artigo evocando escândalos do PT. Falou ali da era PT, né, que ocorreram durante os governos do PT. Falou não só de Lava Jato, menos de Lava Jato, inclusive, do que poderia se esperar, mas recorreu a histórias antigas ali. Diz que o PT não está criando cortina de fumaça para não debater o próprio PT, as cicatrizes que o PT deixou. A isso, como é que a senhora responde? O PT tem medo desse debate sobre seu passado, sobre Zé Dirceu, sobre Genuíno, sobre os quadros que foram presos? Ai, essa doeu. Olha só a carinha da Gleisi Hoffmann. É claro que ela ficou totalmente desconcertada com isso, né? Vamos ver o que ela respondeu. Vai lá, Gleisi. Tá bom demais. De jeito nenhum, não temos medo de nenhum debate. E, aliás, o debate que o Ciro Nogueira propõe é um debate que nós queremos fazer. Primeiro, sobre conteúdo de proposta, né? Quem nega o meteoro não somos nós, são eles. Aliás, o filme se refere exatamente a posições negacionistas. Eu vi até que o diretor do filme fez uma crítica ao Bolsonaro e seu governo em relação a esse artigo do Ciro Nogueira. Nós queremos discutir, mostrar para o Ciro Nogueira quem que trouxe desenvolvimento para o país, quem que trouxe emprego, quem que tinha gasolina barata, quem que colocou comida no prato do trabalhador, quem que acabou com a fome nesse país. Venha, nós queremos discutir. Uma mentira atrás da outra, dona Gleisi. Gasolina barata? Horas. A gente não pode comparar o preço da época do Lula com o do presidente Bolsonaro no momento em que o salário mínimo e a inflação era consideravelmente menor. Quando o salário mínimo aumenta, as coisas aumentam. É a mesma coisa que eu falar, olha, na época do Fernando Henrique Cardoso, o pãozinho custava 5 centavos, hoje com o Bolsonaro custa 50 centavos. Volta Fernando Henrique Cardoso, isso não existe. Aí vem o discurso, não, porque o PT ajudou os mais pobres. Gostou tanto dos mais pobres que os multiplicou. A pobreza durante o governo Lula, na verdade, aumentou. E eles dizem que diminuiu porque eles mudaram a forma de contabilizar as estatísticas. São malandros. Mas vamos vendo. Não sustentam essa discussão. Ciro não sustenta e ninguém do governo Bolsonaro sustenta. E não temos medo de debater corrupção. Nós somos maiores vítimas da corrupção nesse processo. Ui? Não. Não, peraí. A Gleisi falou que o PT é a maior vítima da corrupção. Peraí, vamos voltar, que não é possível, eu escutei errado. E não temos medo de debater corrupção. Nós somos maiores vítimas da corrupção nesse... Nossa, meu Deus do céu. O PT, a Gleisi acabou de falar que o PT é a maior vítima da corrupção. Vítima somos nós, Gleisi. Petrobras assaltada, Banco do Brasil, Correios, Caixa Econômica Federal, vocês roubaram o Brasil. O PT destruiu a nação, não à toa. Lula foi condenado em primeira, segunda e terceira instância, Gleisi. Que é isso? Essa mulher tá louca. Esse processo, numa montagem política utilizando-se o judiciário. E eu admiro, porque o Ciro também teve problemas e fica aí falando e dando de riste nos outros. Então, esse debate nós não temos medo, não, nós estamos prontos para fazer. E eu espero que eles coloquem na pauta do debate a vida do povo brasileiro, porque é isso que nós queremos discutir. Olha, por falar em vida do povo brasileiro, a senhora poderia se manifestar sobre os governadores e prefeitos que receberam bilhões e bilhões de reais e muitos deles desviaram, como é o caso do governador e ex-governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, como possivelmente aconteceu no estado do Rio Grande do Norte, consórcio Nordeste Este, que desvendou, provou com delação premiada. Tá lá, 50 milhões de reais que foram pagos para 300 respiradores que até hoje não apareceram, dona Gleisi. Isso não foi no governo Bolsonaro, não, foi no governo lá do PT do Rio Grande do Norte, da dona Fátima Bezerra, que tá respondendo lá
por inúmeros escândalos de corrupção que atingem o seu governo. O senhor Carlos Gabas, que foi parceiro, foi funcionário do atual governador do PT do estado da Bahia, o Rui Costa. Pois é. Carlos Gabas, que era chefe do consórcio Nordeste e responsável também pelas compras dos respiradores, que sumiram. E o governador Wilson Lima do estado do Amazonas, que comprou equipamentos que jamais existiram e comprou ainda de uma loja de vinhos. Dona Gleisi, a gente tem muito o que falar mesmo sobre a vida do povo brasileiro. Aquele mesmo governo que resolveu afirmar durante o governo de Dilma Rousseff que a prioridade era construir estádios ao invés de hospitais. Uma Copa do Mundo não se faz com hospitais, né, Dona Gleisi? Sérgio Moro certamente vai pressionar muito o Partido dos Trabalhadores. Ele tem tratado o ex-presidente Lula de maneira bastante jocosa. Deltan Dallagnol cita sempre os 15 bilhões que foram recuperados pela Lava Jato e pergunta, né? Isso aqui é invenção da política? Isso aqui é gesto da política? Esse dinheiro não foi roubado? Eu deixo a pergunta para a senhora trazer a resposta. Essa doeu também, hein? E os 15 bilhões, hein, Dona Gleisi? Responde pra gente. Não foi não. Eles têm que explicar por que eles mexeram na contabilidade da Petrobras. O único ano que a Petrobras teve prejuízo foi em 2014 e foi por uma orientação de Sérgio Moro para depreciar os ativos da Petrobras. Então, não foi um prejuízo econômico-financeiro, não, foi um prejuízo contábil que eles tinham que fazer para justificar dizendo que foi desviado o dinheiro da Petrobras. Petrobras nunca teve prejuízo. Esse é um debate que eu já disse que nós queremos fazer, inclusive com o Sérgio Moro, cara a cara, assim, face a face, para ele provar da onde que ele falou desse prejuízo, que deu prejuízo à Petrobras e que teve que devolver. Eles fizeram negociatas com o governo norte-americano, entregaram os segredos da Petrobras, fizeram a Vixe, tá delirando. Começou a falar dos Estados Unidos. Nossa, começou. Petrobras pagar multa aos Estados Unidos sem dever e mudaram todo o marco regulatório do pré-sal. O que nós temos, Dani? Gasolina cara, diesel caro, gás de cozinha caro. Era esse o resultado que o Moro queria? Pois bem, agora como candidato a presidente, que eu acho que ele não sustenta, porque ele quer mesmo ser candidato a um cargo que ele se eleja para se livrar, né, da prisão que ele pode pegar pelos crimes que cometeu, ele que venha e debata. Ele que debata a política da Petrobras, debata a política da empresa de desenvolvimento do Brasil, que explique o desemprego que ele causou a esse país quando ele destruiu toda a cadeia de petróleo e gás que havia sido construída para a exploração do pré-sal. Ele tem muito a explicar para o Brasil. Nós não temos problema, não, com esse debate. Olha, tem petista, aliás, todo petista vive de um problema muito grave. Achar que a Operação Lava Jato foi a grande responsável por quebrar o Brasil e não a corrupção. Bom, mas vamos continuar. Aí, o que aconteceu? A entrevista estava lá rolando, tudo bem, tudo bom. Daqui a pouco a jornalista perguntou sobre o fantasma que assombra o PT. No que diz respeito à regulamentação da mídia, que na verdade é uma censura para aqueles que fazem oposição a este bandido chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Olha só. Presidente, vamos falar sobre um outro barulho, né? Isso agora saiu até de cena, mas é importante aproveitar, senhora, aqui para que a gente tenha sempre a exposição do outro lado da maneira mais completa. O ex-presidente Lula e o PT, historicamente, defende o que é chamado ali de regulamentação da mídia. Isso sempre é visto por uma parte do jornalismo, de uma parte da imprensa, como um risco de uma intervenção. Qual é o modelo? O que o PT quer quando fala em regulamentação da mídia? É uma intervenção a risco à atividade da imprensa, se o ex-presidente Lula voltar ao poder? Claro que não, Dani. E nós não falamos de regulamentação, nós falamos de regulação, com base no que dispõe a Constituição Federal, que tem a ver com os grupos econômicos que dominam a mídia, propriedade cruzada, entre outros pontos. Mas isso é uma discussão que tem que ser travada no Congresso Nacional. Não é uma discussão, uma proposta de Estado ou de governo. Podemos ter as nossas posições. E tem que se fazer um grande debate público. Jamais proporíamos qualquer coisa que interferisse na democracia, na liberdade de expressão. Jamais, em momento algum, temos qualquer posição de regular conteúdo. Nunca, isso nunca passou pela nossa ideia. Aliás, somos defensores da democracia, da liberdade de expressão, e nos nossos governos a mídia teve isso como prática. Para
comparar o que está acontecendo hoje, como o governo Bolsonaro se comporta em relação a jornalistas, em relação à liberdade de expressão e tudo que nós fizemos. Então, jamais terá esse risco, não, Daniel. Ô, mulherzinha mentirosa, não, fala tanto que o PT respeita a democracia, mas tá abraçando Nicolás Maduro, apoia o Partido Comunista Chinês da China, apoia o sistema ditatorial e comunista da Coreia do Norte, fez carta comemorando a eleição dos apoiadores também de ditadura da turma peronista lá que venceu na Argentina, do presidente argentino do Alberto Fernandes, estavam lá gritando Lula livre. Fizeram carta em comemoração à eleição baseada em fraude que aconteceu recentemente na Nicarágua e depois o PT apagou a nota. Apoia o governo ditatorial de Cuba que persegue e cala jornalistas. Mas calma, Gleisi, eu tenho um vídeo aqui recente, inclusive divulgado nas redes sociais, que contou com a sua participação nesse evento. Olha só o que o Lula disse. Acho que vocês precisam combinar um pouquinho o discurso, viu? Tá diferente. Então é preciso fazer uma regulamentação. Regulamentação da mídia. Explique melhor, Lula, qual que é a intenção? Nós fizemos o processo, você acompanhou, o Franklin Martins coordenou a nossa conferência de comunicação, participaram mais de 3.000 pessoas e nós deixamos para o governo Dilma dar entrada, não sei por que não deram entrada no Congresso Nacional, mas também não vou discutir por que não deram entrada. Quando votar, pode ter certeza que se a gente voltar a governar esse país, a gente vai fazer sim a regulamentação dos meios de comunicação, porque todos os meios de comunicação, quando eu cheguei na presidenta, você tinha apenas 340 meios de comunicação que recebiam recursos públicos federais. Quando eu deixei o governo já era quase 4.000. E ainda acho que nós fizemos pouco. Olha, ainda acho que fizemos pouco em dar dinheiro para imprensa. Eram 350 e poucos meios de comunicação que recebiam dinheiro meu e seu, claro, para falarem bem do governo, óbvio. E aí ele aumentou para mais de 4.000. É a máquina do PT paga com o meu e com o seu dinheiro para falar bem do governo do PT. Não à toa a TV Globo tenta retribuir aparentemente parte desse valor. Só a TV Globo recebeu 6 bilhões de reais em forma de propagandas estatais num período de 10 anos. Entenderam agora por que a Globo quer tanto fora Bolsonaro? Porque é preciso fazer mais, valorizar, sabe, os pequenos jornais, valorizar os pequenos rádios, valorizar as revistas, valorizar os pequenos jornais, ou seja... Ah, sim, claro, tudo de graça, né? Ninguém vai ter que fazer propaganda para o PT. É preciso tornar a informação mais plural e mais competitiva. Você não pode ficar apenas gastando dinheiro na cultura, na imprensa, na comunicação, no eixo Rio-São Paulo. É preciso se espalhar por esse Nordeste. E eu tenho certeza que vocês podem ter certeza que nós vamos fazer isso. Nós vamos definitivamente regular a comunicação desse país. Regular a comunicação nesse país. Gleisi, você não falou que o Lula não falou regular e sem regulamentar? Ele falou os dois termos, regulamentar e irregular. E a dona Gleisi está aqui ao fundo. Você escutou, Gleisi? Apesar de estar mexendo no celular aqui, aparentemente pouco se importando com o discurso desse bandido, né? Com o discurso do seu possível amante, o Lula falou em alto e bom som uma palavrinha mágica que a senhora negou na CNN. Olha só. Nós vamos definitivamente regular a comunicação desse país. Nós vamos definitivamente regular os meios de comunicação desse país. Porque vai ser bom para o país, vai ser bom para a economia e vai ser muito melhor e mais saudável para a democracia. Pois é, dona Gleisi, aí, a sua máscara caindo aqui ao vivo e a cores. Bom, mas sabe que não é somente a máscara que andou caindo nessa entrevista não, viu? Enquanto a dona Gleisi Hoffmann defendia, né, a tal censura, e aí é assim que deve ser chamada a censura da oposição, caso o PT retorne ao poder, o sinal da CNN curiosamente caiu. E aí eu te pergunto, será que foi proposital ou não? Mera coincidência? Acompanhe o que aconteceu. O apagão que deu na emissora, na CNN ao vivo, enquanto dona Gleisi Hoffmann defendia a regulamentação, a regulação da mídia dos meios de comunicação. Observe.
A gente, falando ainda sobre isso, é uma questão muito explorada pelos aliados do presidente Jair Bolsonaro, né? De novo, eu pergunto, utilizando uma palavra que a senhora já não gostou da primeira vez que eu usei, mas eu vou insistir nela. De novo, pergunto se o ruído causado pela defesa dessa tese, que o PT, eu preciso registrar, não implementou nos governos Lula 1 e 2, nem nos governos Dilma 1 e 2, trazer essa tese de volta agora não suscita um fantasma que nesse momento é desnecessário para o partido. Olha lá, o sinal vai cair agora, ó. Acho que a gente viu o sinal ali da presidente do PT congelar. A gente congelou o sinal da presidente do PT, mas a gente vai voltar com a entrevista. A gente prometeu essa entrevista por muito tempo aqui. Estamos falando sobre os ruídos em torno da reforma trabalhista. A presidente do PT disse que é preciso corrigir o que deu errado e que sente muito constatar muita coisa não está funcionando. O sinal dela voltou, vem para cá. Pronto, presidente, a minha pergunta a senhora ouviu, né? O ruído compensa? Vai vendo, o sinal caiu de novo, 2 vezes, olha o silêncio. Ouvi sobre os ruídos, né, da palavra. Eu, na realidade, quero até me corrigir. Olha lá, caiu. Vamos fazer o seguinte, a gente faz uma pausa, estabiliza aqui exatamente o sinal da presidente do PT e volta. Que coisa curiosa, o sinal da CNN caindo 2 vezes justamente quando ela estava defendendo a tal democracia na imprensa. Será que não estava combinado isso? Será que a dona Gleisi Hoffmann não deveria falar e resolveram cortar o sinal? Que coisa estranha, hein? Olha, pessoal, se você gostou desse vídeo, já sabe, curta, comente e compartilhe muito, até porque a casa do PT caiu para todo o Brasil. Meu nome é Felipe Lintz, falo daqui do estado de São Paulo, te vejo na próxima oportunidade. Tchau, tchau.